Olá, 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 pessoal. Boa noite. Que vitória do nosso glorioso. Piranga 0, Botafogo 2. Um passo importantíssimo para a classificação do glorioso para as oitavas de final da Copa do Brasil. Estou deixando esse vídeo aqui, tá, gravado, para passar daqui a pouquinho, meia-noite e 40, e amanhã, na parte da manhã, esse vídeo vai passar também. Amigos e amigas, né, recebendo os feedbacks, às vezes os horários não batem, já passamos da meia-noite, então vou deixar aí gravado. E claro, vocês fiquem à vontade para trazer seus comentários, tá? Deixa o like, se inscreva, que isso é muito importante. O Ipiranga, né, o nosso adversário da noite, nos últimos dias a gente vem conversando bastante. Ipiranga que fez um jogo super parelho aí com o Grêmio, né, nas semifinais do Campeonato Gaúcho. Os caras não perdiam em casa 16 partidas. Ano passado decidiram o Gauchão. A gente, mesmo eles perdendo alguns jogadores, mas a espinha dorsal da equipe estava lá, né? Um deles, por exemplo, que eu até achei um bom jogador, o ponta direita, o Eric, né? Ponta esquerda, perdão, o Eric, né? Quer dizer, hoje nós enfrentamos um adversário que faz uma boa temporada, então nós esperávamos o quê? Um jogo bem difícil, bem brigado. E eu acho que foi o que aconteceu. O jogo foi bem disputado, o Ipiranga chegou a sofrer perigos até para o nosso gol, né? Mas eu fiz essa introdução falando do adversário para a gente agora falar sobre atuações dos nossos jogadores. Existe aquela velha máxima no futebol que todo bom time começa por um bom goleiro. Lucas Perry mais uma vez se mostrando ali presente como um jogador, eu diria que decisivo, com defesas dificílimas, importantíssimas, né? Nos ajudando a segurar a nossa vantagem no placar. Então, mais uma vez, Lucas Perry lá estava, embaixo das nossas balizas, fazendo grandes defesas. Contou até com a sorte, naquele lance que foi um desvio do próprio Adrielson, o fogo amigo, no segundo tempo, que a bola bate no travessão, ele ainda vai lá, dá um toque no travessão, até lembrando, né, o goleiro da Itália na Copa do Mundo de 1994, né? Enfim, parabéns aí para o Lucas Perry. De Plástico. Bom, de Plástico participou, né, ele que deu o passe para o Tietê, né, no primeiro gol do Botafogo. O Tietê chutou, o goleiro espalmou, aí a bola sobrou, o Eduardo empurrou para dentro. Mas de Plástico precisa ter um pouco mais de calma no momento de botes, né, na parte defensiva. Mais uma vez, ele deu alguns botes errados que ocasionaram situações de perigo para o nosso sistema defensivo, tá? É um ponto que o de plástico tem que ter mais tranquilidade na partida, momento certo para dar o bote, para justamente não desalinhar a nossa primeira linha de defesa, beleza? No segundo tempo, já achei ele mais seguro nesse sentido. Dupla de zaga do Botafogo, cara, para mim, Cuesta e Adrielson tiveram mais um jogo assim, eh, equilíbrio, né? Rebateram muitas das bolas, o Cuesta com seus botes providenciais, o Adrielson hoje até se mostrando um pouco mais presente em jogadas aéreas ofensivas, né? Acabou que ele não conseguiu aproveitar em gol, não é isso? Mas acho que o jogo dos dois ali foi um razoável para bom, né? Tiveram algumas situações de perigo ali do Ipiranga, mas aí é o contexto geral, tá? Na lateral esquerda, muito cedo o Marçal sai lesionado e para mim, gente, o primeiro grande destaque da noite, a atuação do Rafael na lateral esquerda. Eu fiquei preocupado, muitas das pessoas até perguntaram por que não de entrar o Segovia, porque ele também atua como lateral, né? Eu também tive esse mesmo pensamento, beleza? Mas vou dizer uma coisa a vocês, gostei da partida do Rafael, foi muito, ele teve ali calma, ele teve tranquilidade para jogar numa lateral que não é a dele, né? Ele é lateral direito, mas momentos assim de botes, momentos de marcação, no momento de tirar o espaço para o ponta, acho que ele foi muito bem. Tomou um cartão amarelo no primeiro tempo que poderia ter evitado, né? Depois disso jogou a partida toda pendurado, mas eu acho que não comprometeu essa grande atuação do Rafael. É aí o que o pessoal até fala, né? É, vamos dizer, é uma opção a mais que nós temos para o nosso elenco. O ideal é ter um reserva imediato para o Marçal. O Hugo hoje não foi. O Segovia joga por ali também. Mas caso precise, né, pelo jogo de hoje, já sabemos que o Rafael tem condições de nos ajudar por ali também. Claro que é uma partida, mas para toda boa história precisa de um início, né? Um pontapé inicial. Nossa dupla de volante do primeiro tempo, gente, Marlon Freitas e Tietê.
Aí para mim faltou um pouquinho. Faltou principalmente, o Botafogo fez o seu primeiro gol no início da partida. Então faltou principalmente os dois ali ter mais calma, de reter a posse de bola, né. Quando você está vencendo a partida, o que que acontece? O adversário precisa correr atrás do placar, né, então você retendo a posse de bola, claro, você controla as ações da partida e também cria situações de perigo, né. Mas eu acho que hoje o Tietê e o Marlon, falando ali como a dupla de volantes, tiveram uma certa dificuldade nesse sentido. Tietchan tomou um cartão amarelo bobo, né, por reclamação, não é à toa que foi até substituído no intervalo pelo Danilo Barbosa. Esse eu acho que fez um segundo tempo muito bom, porque o que ele preci o a característica do jogador dele é a pegada, é a ocupação de espaço, e acho que ele fez muito bem. Quando teve a posse de bola, né, até para iniciar jogadas de ataque, já ali na às vezes recebendo ali na intermediária mesmo do Ipiranga, não comprometeu. Gostei do Danilo. Tietchan e Marlon, acho que hoje ficaram devendo um pouquinho. Marlon Freitas, por tudo aquilo que apresentou no Atlético Goianiense, pode nos ajudar mais, tá? Seguindo, falar aqui do Eduardo nesse vídeo, né, gente? Estou tentando aqui manter um tom de voz tranquilo para não acordar aqui a vizinhança, mas o Eduardo, ele é o motivo de empolgação, né? Mais uma vez, o homem do jogo, fez os 2 gols, com jogadas de efeito, dribles, né? Momento como sempre um atleta muito voluntarioso nesse time do Botafogo, né? Bem participativo, encosta nos pontos, encosta no tiquinho, vem buscar jogo no meio de campo, tem o drible, carrega a bola quando preciso, né, ótimos passes, deixou o Júnior Santos cara a cara, por exemplo, né. Então, a partida do Eduardo, assim, cara, é digna de um 10. Fez os 2 gols da vitória, inclusive. Eduardo, meu Deus do céu, como nós conseguimos aguentar tanto tempo sem esse cara no nosso time, né. Desde o ano passado, que ele já se destacava no Campeonato Brasileiro, teve aquela lesão lá no jogo contra o Fluminense. Rapaz, a gente percebe o quanto que ele fazia falta. Que bom, tá de volta, tá jogando muito. Já não é de hoje que ele decide jogos, né. Bom, seguindo. Vamos falar agora dos nossos pontas, Gustavo Sauer e Luiz Henrique? Eu gostei, gente. Gustavo Sauer, até um membro aqui do canal, o Luiz, falou um negócio bem interessante. Almanac é o cara que dá um toque de inteligência pro nosso comando de ataque. Às vezes, numa jogada assim, um simples toque na bola, um passe rápido, né? Ele tem aquela característica, né, de jogar no lado invertido, centralizar a jogada para um chute, para um bom passe. Deixou o Luiz Henrique cara a cara. No lance do primeiro gol do Botafogo, ele que limpa, né, a situação ali para o Tiquinho abrir na direita para o de Plácido, ele que dá um toque providencial para a jogada fluir. Então, mais uma vez, gostei do jogo do Gustavo Sauer, tá? Não teve aquele momento que ele acertou aquele chute potente, né? O Ipiranga também é um adversário complicado, mas gostei do jogo dele. Luiz Henrique perdeu uns 2 gols feitos, mas naquela explosão dele de partir para cima da marcação, né, muitas das vezes se tornar uma válvula de escape até para o comando de ataque do Botafogo, gostei do jogo dele. No segundo tempo, em alguns momentos até que ele recebia a bola e ele tinha um combate de 2 jogadores, porque, claro, o técnico do Ipiranga viu o perigo que o Luiz Henrique já trouxe, né, para o time dele no primeiro tempo, já botava ali uma cobertura. E mesmo assim, o Luiz Henrique conseguia jogadas de efeito, conseguiu encontrar a linha de fundo. No momento da assistência e da finalização, aí o Luiz Henrique tem que caprichar mais um pouquinho. Só registrando, no primeiro tempo ele acertou um chute também muito potente, forte, e aí o goleiro do Ipiranga que fez uma grande defesa. Tiquinho Soares. Faltou o gol do Tiquinho, né? O Tiquinho se mostra um jogador também, eu vejo até uma certa semelhança do Eduardo, tá? Do sentido de voluntarioso para o time. É o centroavante, mas não fica lá dentro da área esperando a bola chegar nele. Quando ele entende que é interessante ele se movimentar para tirar os zagueiros de posição, ele faz, e faz bem. Sabe fazer jogadas de pivô. Muitas das vezes, quando ele mesmo vem buscar o jogo, ele inicia bem as nossas jogadas, até com uma certa, vamos dizer, até com uma certa criação, né? Então, eu acho que o Tiquinho mais uma vez se mostrou um jogador importante pra gente. Só um ponto para o Tico, que eu ó, Tico carinhosamente chamando, só um ponto para o Tico, que eu acho que é importante também, calma. No primeiro tempo tomou um cartão amarelo, às vezes ficava muito irritado, o juiz, saiu distribuindo cartão, não deu faltas realmente que existiram a favor do Botafogo, isso nosso sistema ofensivo e defensivo, eu concordo, mas entendeu? Calma, para também é uma das lideranças, tem uma certa garotada em campo, só o ponto que eu deixaria assim para o Tico, né,
às vezes, um pouco mais de tranquilidade, beleza? Eu falo isso também, claro, eu estou falando aqui sentado fazendo um vídeo, na medida de um possível. A gente sabe que dentro ali das 4 linhas as coisas pegam fogo. E a reestreia do Júnior Santos? Digo aí, o que que vocês acharam? Naquele jeito dele, né, o jogador que vai para cima da marcação, né, às vezes pedala, enfim, vigor físico, né, puxou contra-ataques interessantes, perdeu uma grande oportunidade num passe açucarado do Eduardo, mas no lance do segundo gol do Botafogo, é justo a gente botar metade para ele, porque ele recebe a bola, ele disputa, ele meio que dá uma cavadinha e disputa, né, numa dividida ali com o zagueiro do Ipiranga, a bola sobra para Eduardo. Foi um jogador muito interessante no sentido de puxar contra-ataques, deu opções, né, deu até conseguiu até dar ali uns dribles ali desconcertantes, um que o cara até rapou ele, né. Então assim, eu acho que foi uma reestreia positiva também do Júnior Santos, nota 7. Gente, rapidamente, tem mais jogadores, enfim, o Matheus Nascimento entrou na parte final, né, fez ali o que o Tiquinho faz, mas só faltava o quê? Menos de 10 minutos, né, então muita disputa, né, o Gabriel Pires, então, apesar de pouco tempo também no gramado, com aqueles passos refinados que a gente sabe que ele tem, ajudou, né, algumas jogadas de ataque do Botafogo, inclusive que ele encontrou o próprio Júnior Santos, né, uma que o Júnior Santos também tentou jogar para a perna esquerda, não conseguiu estar de primeira, esse passe foi do Gabriel Pires, tá, então só registrando aqui o Gabriel Pires e o Matheus Nascimento, mas no geral, Luiz Castro, eh, eu vou dizer uma coisa, gente, o time venceu, a gente fica contente, era um adversário que nós sabíamos que ia ser difícil, né, eh eu acho o seguinte, o Botafogo ele tem pontos que nós já percebemos que ele tem a sua força para dentro de campo. Até mesmo por questões assim de jogadas de efeito, né, uma certa individualidade dos nossos atletas. Há muitos recursos por parte deles, cada um com as suas características, né? O Tiquinho, o Eduardo, o Sauer, né, o Luiz Henrique hoje, enfim, eu acho que hoje, falando assim do comando de ataque do Botafogo, o Botafogo criou situações, tá? Mas jogadas aéreas do Ipiranga, tomamos alguns sustos. É um ponto a ser trabalhado, tá? E aquilo que eu estava falando, às vezes nas jogadas que os adversários encontram os seus pontas, principalmente os nossos laterais, né, o de plástico no caso ali, tem uma certa calma no momento desse bote, desse primeiro combate, tá? Para que o Botafogo não seja surpreendido. Então, o sentimento é acertar. Eu acho que hoje o Botafogo fez coisas muito interessantes nesse jogo, mas sempre mantendo aquele compasso de evolução. Futebol é assim, certo? No próximo sábado já começa o Campeonato Brasileiro pra gente. Vamos estrear contra o São Paulo, um jogo difícil. Então, é o Botafogo agora descansar, né? O time, acredito que vai voltar a treinar na sexta-feira. É naquela coisa, sempre buscando uma evolução. Onde estamos acertando, vamos buscar acertar ainda mais. E onde entende que está precisando de alguns ajustes, trabalhar para corrigir. Acho que o sentimento do Botafogo para a temporada tem que ser esse. Hoje foi uma vitória importante, foi uma vitória que nós sabemos que nos dá uma grande vantagem para o Botafogo alcançar uma premiação muito importante, né, considerável, que a gente sabe que na Copa do Brasil cada classificação paga-se muito bem, né? Então acho que podemos hoje dormir felizes, entendermos que o trabalho, a evolução tem que continuar. Em relação ao Luiz Castro, acho que hoje ele foi feliz com o seu time, né? Claro que precisa de alguns ajustes, como eu venho falando aqui com vocês no vídeo, eu vou querer saber de vocês nos comentários, claro, mas acho que hoje ele fez substituições ali que ele acertou. A saída do Tietchan, a entrada do Danilo no segundo tempo surtiu um efeito interessante. Ele deu uma oportunidade para o Rafael no jogar na lateral esquerda, o Rafael jogou bem, né? E hoje, ao invés de entrar com o Vitor Sá, ele entrou com o Luiz Henrique e também teve uma recompensa em relação a isso. Quando ele tirou o Sauer para a entrada do Júnior Santos, que entrou bem também, foi por uma questão física também. Importante lembrarmos, o Sauer ele participou dos últimos 3 jogos, tá? Antes disso, ele vinha jogando muito pouco, tá? Então, eu acho que teve uma questão física, ou até mesmo ele entendendo que o Júnior Santos, pelas suas características, já que o Botafogo tinha algumas situações de contra-ataques, ele fez essa substituição. Acho que hoje o Luiz Castro ele foi assertivo com o time. O ideal é que isso continue acontecendo, sempre buscando evoluir, tá?
Agora, só que uma curiosidade, gente, que é uma Copa, é claro que a gente sempre tem que se preocupar com o nosso próprio umbigo, mas vocês viram aí, gente, tivemos uma noite de zebras na Copa do Brasil, que de certa forma podemos valorizar ainda mais a nossa vitória, né? O Corinthians perdeu para o Remo, vocês viram isso? O Atlético Paranaense foi superado pelo CRB, né? O São Paulo ontem empatou em casa com o Ituano, não é isso? Então, assim, só um destaque, porque é aquela coisa, por mais que você entenda que o seu time, no caso o Botafogo, né, gente, o nosso Botafogo precisa evoluir em algumas questões, alguns sentidos, mas é um é uma questão que a gente já vem conversando há um tempo. Os nossos adversários, principalmente da primeira divisão, o pessoal também vem tendo dificuldades, né? O Corinthians perdeu, o Atlético Mineiro venceu o Brasil de Pelotas em casa por 2-1 com gol de pênalti do Hulk, né? O Coritiba jogou em casa com o Sport, foi 3-3. O São Paulo empatou em casa. Ontem o Inter passou apertado pelo CSA. Então acho que é um ponto também para a gente valorizar, né, esse nosso trunfo da noite, né? É, bom, é isso. Eu acho que só antes, né, já vou até aproveitar que já saiu uma parte aqui. Hoje a coletiva do Luiz Castro, no caso, foi uma forma um pouco diferente, né, gente? Porque o Botafogo está lá em Erechim, pelo que o pessoal estava até comentando aqui comigo, conversei com alguns amigos e amigas da imprensa, eh, a coletiva hoje não foi naquele esquema, né, ao vivo, às vezes até através da Botafogo TV, com um certo tempo de duração. Por uma questão de conexão, a coletiva do Luiz Castro hoje foi mais curta, né? O cara deve até pensar, pô, justamente quando eu ganho eu vou falar menos, né? Enfim, mas ele trouxe, né, um ponto, né, ele fez ali, no caso, uma reflexão, né, que aspas para o Luiz Castro, é bom estar a 7 jogos sem saber o sabor da derrota, né? Enfim, é um ponto que ele até levantou nessa semana sobre a invencibilidade. Aí que se discutiu muito, cara, o nível dos adversários, mas eu queria também elogiar a postura do Luiz Castro durante o jogo, tá, gente? É, Sobre a jogabilidade do time, a gente traz aqui os nossos pontos positivos e negativos, mas a participação do técnico, a vibração, apoiando seus jogadores, gritando, chamando atenção, tentando corrigir posicionamentos, acho que isso é um ponto também que sempre vale ser ressaltado. O técnico vibrante, participando do jogo com o time. Essa, esse espírito de luta passa, né, para os atletas que estão dentro das quatro linhas, tá? O Luiz Castro aqui disse: sabíamos que o Ipiranga tinha ganho o Grêmio aqui, tinha ganho o Bragantino aqui, tinha também empatado com o Grêmio. Nós sabíamos o valor da equipe que tínhamos pela frente. Nós não chegamos aqui distraídos e nem desprevenidos pelo que íamos encontrar pela frente. Foi uma equipe que nos deu trabalho e continuará dando na eliminatória. Estamos conscientes disso e agora vamos nos alicerciar em tudo aquilo que me alicercei na vida, no trabalho, e é isso que continuarei a fazer na eliminatória, tá? Uma parte aqui das aspas do Luiz Castro nessa coletiva bem breve, que durou aqui 2 minutos e 57 minutos, tá? Perdão, 2 minutos e 57 segundos, né? Nessa coletiva pós-jogo aí de Ipiranga 0 e Botafogo 2, beleza? Esse vídeo está gravado. Você, amiga e amiga, assiste agora à noite. E a galera que já está dormindo, amanhã cedo, esse mesmo vídeo vai estar para vocês também. Obrigado pelo carinho. Fique à vontade nos comentários, tá, gente? Concordando ou discordando, vocês sabem que o espaço é sempre de vocês também. Falem, comentem, opinem. E é isso. Botafogo hoje, maneiro. 2-0, vitória importante. Demos um passo bem considerável para nos classificarmos para as oitavas de final da Copa do Brasil, tá bom? Segundo jogo, só que dia 27 de abril, tá bom? 27 de abril vai ser aí o terceiro, meu Deus, o segundo jogo, né, o jogo da volta, que vai ser no estádio Newton Santos. Botafogo com 2 gols na frente. Beleza? Valeu então, gente. Uma boa noite para quem está vendo agora e para quem está acordando, um bom dia para você. Valeu. Mais tarde, hoje tem live.